Bom, pessoal, então, dando prosseguimento ao nosso estudo de escatologia bíblica, nós estamos falando a respeito dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. E é muito importante que nós venhamos destacar agora algo significativo nesse aspecto. É a respeito da multiplicação da ciência como sinal da vinda de Cristo. Em outras palavras, nós estamos vivendo a era da tecnologia ou de um ponto de vista mais bíblico. Será que nós estaríamos vivendo a época dos milagres? Ou que para nós hoje é tecnologia? Vejam o próprio fato de nós estarmos usando um aplicativo via internet e podemos falar com gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Bom, isso para nós hoje é tecnologia. Mas imagine uma pessoa nos dias de Jesus, há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, ou mais do que isso, há 100 anos atrás. Se uma pessoa dessas viesse nos nossos dias hoje e visse a tecnologia que nós temos hoje, será que essas pessoas entenderiam como tecnologia ou será que eles entenderiam como milagres? É exatamente isso que nós gostaríamos de fazer uma abordagem hoje. E o que a ciência nos revela ou nos promete em curtíssimo prazo de tempo? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico, ou de 2 textos bíblicos, que nós temos aqui, tanto no livro de Daniel como no livro de Salmos. Então, aqui em Daniel, em primeiro lugar, deixa eu só colocar o pessoal para entrar, tá? Em primeiro lugar, nós vemos aqui em Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outro, e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, verso 4. E também, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela têm prazer. Glória e majestade há em suas obras, e sua justiça permanece para sempre. Fez que suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Salmo 111, versos 2 a 4. Bom, o que eu gostaria que vocês entendessem é que, na realidade, nós estamos vivendo uma época de um gigantesco desenvolvimento científico, desenvolvimento esse que começou em meados do século XVIII, quando começou a Revolução Industrial lá na Inglaterra, 1740 aproximadamente, e o grande avanço de todo o desenvolvimento científico foi de 1947 para cá. Então, esse ano de 1947 é um ano extremamente significativo. Bom, eu ainda não tinha nascido em 1947, mas é até provável que alguns de vocês já existissem nessa ocasião. E esse pessoal mais antigo, e apesar de que eu não nasci em 1947, nasci em 54, eu sou uma pessoa que sempre gostei de olhar o desenvolvimento científico, e eu vejo como o mundo está mudando e mudando rapidamente em função da ciência. Bom, então nós vivemos a era da ciência e tecnologia. Basta vocês olharem que 80% das invenções científicas e tecnológicas surgiram nos últimos 100 anos. Em outras palavras, todo o desenvolvimento científico é muito recente. Parem para pensar que os nossos avós, os nossos bisavós, usavam como meios de locomoção o cavalo e a carroça, os mesmos meios de locomoção que Adão e Eva usaram. Agora, observem que hoje em dia ninguém mais está preocupado em usar carroça ou cavalo como um meio de locomoção. Ou seja, a guinada que o mundo deu nos últimos 100 anos é uma coisa simplesmente espetacular. Então, desde que começou a Revolução Industrial lá na Inglaterra, em 1769, com a invenção do motor a vapor, veja bem,
Tecelagem é algo que já existe há milhares de anos, então tecer panos, tecidos, os mais diversos, isso sempre aconteceu. Mas em 1769 teve o chamado tear hidráulico, ou seja, o tear mecânico. Era um tear onde quem tecia o pano seriam máquinas essas que precisavam de uma fonte de energia, e a fonte de energia, na ocasião, até então, utilizada era a energia hidráulica, a energia de moinhos. Só que em 1769 tiveram lá a ideia de colocar motor a vapor para mover todo aquele tear mecânico. Bom, inicialmente era um motor a vapor para mover um tear mecânico, só que a partir daí várias coisas começaram a ser agregadas e movidas também com energia, essencialmente energia a vapor. Bom, o que a ciência procura ao longo do tempo? A ciência, ela busca desvendar muitos mistérios, buscar respostas para muitas coisas. Bom, tudo bem, só que nós temos que encarar um aspecto. Cada vez que a ciência descobre a resposta para um mistério, a resposta a esse mistério traz consigo muito mais perguntas a serem respondidas. Agora, na parte prática, o que a ciência procura? A ciência procura descobrir ou solucionar as necessidades básicas da humanidade, que é a alimentação, moradia, locomoção, comunicação, saúde, reprodução e educação. Essas são consideradas as necessidades básicas da humanidade. E com a evolução da ciência, costuma-se falar que a última fronteira da ciência será o desenvolvimento da inteligência artificial. E alguns de vocês poderão argumentar, mas hoje em dia já existe a inteligência artificial. É óbvio que existe, mas não no conceito da própria palavra inteligência artificial. Veja bem, qual é esse conceito? Se nós evoluirmos tecnicamente a ponto de conseguirmos produzir uma máquina que seja melhor do que o próprio corpo humano em todos os sentidos, assim como nós vamos entender máquina humana, podemos produzir uma máquina melhor que nós, será que essa máquina melhor que nós não poderia produzir uma máquina melhor do que ela mesma? E essa outra máquina melhor que a anterior, não poderia produzir uma melhor do que ela ainda? Porque quando nós falamos em informática, a informática trabalha em cima de algoritmos. Em outras palavras, é toda uma programação que é feita, é como a máquina tem que se comportar. Tudo isso aí é uma programação de computador. Agora, será que essa é a última palavra? Será que não existe alguma outra coisa que poderia ser criada, que teria a sua condição de criar o seu próprio algoritmo e produzir algo melhor do que si mesmo? Então, nós chamaríamos isso de inteligência artificial no sentido pleno da palavra. Como eu disse, inteligência artificial já existe, mas no sentido pleno da palavra, nós ainda não chegamos a esse ponto. Mas creio eu que está bem perto disso vir a acontecer. Tá? Agora, o que interessa é que nós estamos vivendo uma época onde ciência e religião geralmente são oponentes, mas muitas vezes acabam se encontrando. Então, eu coloquei aqui contraste entre religião e ciência. Então, veja bem, religião toca na fé, ciência toca na natureza. A religião, ela se preocupa com a alma e espírito. A ciência se preocupa com o biológico, com o que é natural. Tá? A religião se preocupa com o sobrenatural. A ciência se preocupa com o material. A religião se preocupa com o transcendente, ou seja, aquilo que está além do nosso nível. A ciência se preocupa com o imanente, ou seja, algo que está no nosso próprio nível. A religião se preocupa com conceitos e valores que não podem ser verificados cientificamente, enquanto que a ciência se preocupa com fatos que podem e devem ser replicados cientificamente.
Em outras palavras, a religião, ela na realidade se preocupa com coisas que fogem ao ambiente natural, enquanto que a ciência é o conhecimento da própria natureza em si. Aí vocês vão pensar, mas a ciência é algo extremamente limitado. Bom, pode até ser que seja, mas pensem a coisa da seguinte maneira: se as pessoas vivessem meramente a prática da religião como era no passado, nós não teríamos todo o avanço científico que nós temos hoje. Ora, a ciência, na realidade, se preocupou em inventar um monte de coisa que para a prática religiosa não são necessárias. O próprio carro que vocês têm, a tecnologia que nós temos, para a prática da religião, nada disso é necessário. Então, pensem que se nós fôssemos viver somente em função de religião, nós estaríamos vivendo um total atraso tecnológico e científico. Então, entendam, são saberes diferentes, mas cada um tem o seu valor e um não pode menosprezar o outro, até sob certo aspecto, mas vocês vão entender que muitas vezes há uma incompatibilidade entre ciência e religião. O que eu quero chamar a atenção é curioso. Grandes cientistas cristãos e judeus eram religiosos ou assumiam uma inclinação religiosa. Então, eu listei aqui alguns cientistas e eu queria que vocês observassem uma coisa. Somente agora, recentemente, nós temos grandes cientistas cristãos que não são, grandes cientistas que não são de origem cristã ou de origem judaica. Então, hoje nós temos grandes cientistas japoneses, chineses, indianos, por incrível que pareça, até árabes, porque o islamismo, no aspecto científico, muitas vezes atrapalha bastante, mas não é só o islamismo, qualquer religião. Então, o que eu gostaria que vocês observassem é que esses grandes cientistas que eu vou listar aqui, todos eles ou são cristãos ou são judeus. Então, eu coloquei aqui grandes cientistas cristãos ou judeus que eram religiosos ou assumiam uma inclinação religiosa. Então, eu coloquei filósofo e político, Francis Bacon, lá na Inglaterra. Astrônomos, Galileu Galilei e Johannes Kepler, ambos eram católicos. E Isaac Newton, bom, esse já era protestante lá na Inglaterra. Depois, filósofos e matemáticos, René Descartes, que era católico, e Blaise Pascal, já no caso protestante. Filósofo, físico e químico, o Robert Boyle, o pessoal fala Boyle, né? O Boyle, também evangélico ou protestante lá da Inglaterra. Botânico e meteorologista, um padre católico, Gregor Mendel. Físico e astrônomo, Albert Einstein, no caso específico, ele era judeu. Engenheiro espacial, Werner von Braun, especificamente luterano. Bom, aí eu quero destacar duas pessoas que muitas vezes são ignoradas pelo fato de serem protestantes. Uma delas, que nós não podemos esquecer, é Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, que todo mundo classifica como herege, classifica como agente do diabo, seja lá o que for, mas Charles Darwin, ele era protestante e protestante praticante. E ele morreu lendo a Epístola aos Hebreus, e feliz da vida por estar lendo esse livro, a Epístola aos Hebreus, como o último conhecimento que ele estava levando da vida para a eternidade. Então, por incrível que pareça, ele não era ateu, ele não era pagão, muito pelo contrário, ele era um cristão praticante. E ainda quero destacar uma outra figura que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, Francis Collins, nascido em 1950, pastor batista. Ele, o Francis Collins, foi ele que fez o sequenciamento genético do genoma humano, agora no final da década de 90. Então, observe, hoje em dia,
Muito daquilo que nós conhecemos como engenharia genética deve-se ao trabalho de Francis Collins. E detalhe, né? Ele já era um pastor da Igreja Batista. Bom, o que eu estou querendo que vocês observem, por que nessa relação de grandes cientistas aqui, nós não temos, cientistas do passado, nós não temos nem o nome de um chinês, de um japonês, de um indiano, nós só temos pessoas da Europa. Por quê? É preconceito? É discriminação contra eles? Não, não é. Vamos entender melhor isso. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: não há grandes antagonismos entre a verdadeira religião e a verdadeira ciência, pois as duas se complementam na busca de um objetivo comum. E qual é o objetivo comum? A elevação da humanidade. Opa! Espere um pouquinho. Muitas descobertas científicas foram feitas não com o objetivo de elevação da humanidade, mas com o objetivo de destruição da humanidade. Muita coisa que foi criada como arma de guerra, ou seja, para matar. E essas armas de guerra acabaram tendo uma aplicação científica, ou seja, fora do ambiente bélico. Bom, antes de entrar nessa questão, repare o que Galileu Galilei, e detalhe, ele era católico, apesar de ser perseguido pela Igreja Católica. Ele diz: a ciência diz como vai o céu, e a religião diz como se vai ao céu. Agora, Norman Champlin diz: a ciência procura descobrir com o que Deus fez alguma coisa, ao passo que a teologia aborda por que Deus fez as coisas. E, por fim, o próprio Albert Einstein fala: a ciência sem religião é aleijada e a religião sem ciência é cega. Em outras palavras, deveria haver um intercâmbio entre ciência e religião. Infelizmente, isso não acontece. Agora, entendendo, quando eu coloco aquela questão, por que na relação dos grandes cientistas do passado, nós não colocamos ninguém lá da Índia, China, Japão, coisa assim? Por um motivo muito simples. Gregos antigos, romanos, hindus, árabes, chineses, japoneses desenvolveram conhecimentos e técnicas consideráveis. Dominaram a astronomia, a navegação, construíram edifícios, catapultas e armas. Bom, negar que eles tiveram grandes desenvolvimentos científicos, nós não podemos negar, porque de fato eles tiveram. Só que há uma diferença no modo como eles olhavam a ciência e o modo como o europeu olhava a ciência. Todos esses povos, eles olhavam a ciência como um meio para conseguir um objetivo final. Em outras palavras, queriam construir grandes palácios. Então, desenvolveram técnicas matemáticas, técnicas de engenharia de material, técnicas de construção. Objetivo: palácio. Se vocês forem olhar, todos eles trabalharam dentro dessa ideia, aonde a ciência era um instrumento para se alcançar um objetivo. Nenhum deles usava a ciência como uma própria fonte de conhecimento, a ciência por ciência. Somente René Descartes, já lá no ano 1500 e pouco, 1600, é que ele desenvolve o método científico, onde a ciência por si só é a fonte do próprio conhecimento científico. Ou seja, através da ciência, nós vamos desenvolver ciência e não desenvolver coisas visando pura e simplesmente a aplicação prática de tudo isso. Então, nenhum desses povos foi capaz de desenvolver a ciência como um movimento progressivo, ou seja, a ciência pela ciência.
tá? Esse desenvolvimento da ciência, pela ciência, aconteceu na Europa cristã no final da Idade Média, principalmente com a figura de René Descartes. Agora, o filósofo John McMurray, ele fala: a ciência é filha legítima de um grande movimento religioso e sua genealogia remonta a Jesus Cristo. Em outras palavras, somente no ambiente cristão é que tiveram a ideia, quando falo ambiente cristão, eu estou falando judaico-cristão, é que tiveram a ideia de desenvolver a ciência, não buscando uma aplicação prática da ciência, mas desenvolver a ciência como forma de desenvolver a ciência, ou seja, o conhecimento científico para buscar mais conhecimento científico, mesmo que isso não tivesse uma aplicação imediata, prática, no momento. Mas aquilo que não era uma aplicação prática no momento, poderia ser aplicado posteriormente. Hoje em dia, informática é uma coisa muito comum, todo mundo trabalha com informática, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador. Em outras palavras, a informática faz parte da nossa vida. Agora, o mais curioso é que, quando nós falamos em informática, a informática trabalha com um sistema de numeração chamado sistema binário. Ou seja, todos os números, todas as letras, todos os códigos são transformados em código binário, tá? Onde nós temos nível lógico 0, nível lógico 1, ou seja, vamos trabalhar com 0 e 1. Bom, o que as pessoas não sabem é que, quando Boyle desenvolveu o sistema binário, ele desenvolveu isso numa época em que nem se pensava na possibilidade de computador. Nem se pensava, muito menos ainda, numa matemática binária, qual seria a finalidade disso. Então, ele desenvolveu todo esse conceito de sistema binário, ou seja, um conhecimento que não tinha aplicação prática, que não tinha utilidade. O que se vai fazer com isso? Nada. Isso é ciência pela ciência. Tinha finalidade aquilo que ele fazia? Não. Serviria para alguma coisa? Não. Na época que ele desenvolveu, isso tudo era um nada que levaria a nada. Só que, hoje em dia, o sistema binário existe em tudo quanto é linguagem informatizada. Nós não conseguiríamos viver sem ele. E isso vale não só para o que acontece aqui na Terra, como a própria natureza em si, até mesmo no espaço, parece que trabalha dentro de um sistema de informação binária. Na realidade, trabalha dentro de um sistema chamado three-state. Não é só nível lógico 0 e nível lógico 1. Trabalha como nível lógico 0, nível lógico 1, e a falta do nível 0 e do nível 1, que seria um terceiro estado. Então, esse three-state, sendo que esse nível, esse terceiro estado, dependendo da configuração, ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser ambos ao mesmo tempo e pode não ser nenhum ao mesmo tempo. Em outras palavras, a ciência pela ciência. O desenvolvimento da ciência buscando desenvolver a ciência, mesmo que aquilo não tivesse uma aplicação prática imediata, ficaria algo para o futuro. Então, a mesma coisa nós podemos dizer. Quando Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, e aquela formulazinha onde E² é igual a massa vezes velocidade cinética, a pessoa perguntava: mas para que isso serve? Para nada. Em pouquíssimo tempo, teve bomba atômica, teve naves espaciais e um monte de outras coisas que estão surgindo. Ou seja, o desenvolvimento científico pode não ter uma aplicação agora, mas vai ter uma aplicação dentro de curto prazo. Eu acho interessante, lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, o chamado vitral da educação. Ele foi criado por esse Louis Comfort Tiffany. Repara bem, 1848 a 1933. Então, repare nesse vitral aqui que Tiffany colocou. Ele coloca no centro de tudo está uma mulher representando a humanidade. E essa mulher segura um livro
que é o livro da vida. Mas o livro da vida, para ela, não é o livro da vida como nós entendemos na Bíblia, o livro da vida do Cordeiro. É o livro da vida do conhecimento humano. Em cima da cabeça dessa mulher está escrito light, ou seja, luz, love, ou seja, amor, e life, vida. Então, luz, amor e vida, que é o que deve pautar a humanidade em si. Agora, reparem que do lado esquerdo dessa mulher, nós temos escrito aqui com letras bem grandes, science, ou ciência, e do lado direito, religião. Então, ciência e religião devem ser colocadas frente a frente para o desenvolvimento da humanidade. Agora, reparem que a ciência ela tem duas fontes principais, o esforço e a intuição. E, por outro lado, a ciência ela é olhada aqui pela devoção, pelo labor, pelo trabalho e pela verdade. E reparem que a devoção, o labor e a verdade olham para baixo, olham para a terra. Ou seja, a ciência olha a terra, olha o ambiente natural. E agora, do lado direito, aqui nós temos a religião, onde temos escrito a reverência, o reverence, e também a inspiração. Por outro lado, esses elementos aqui da religião, a reverência e a inspiração, nós temos aqui em cima a pureza, a fé e a esperança. Reparem que enquanto os elementos da ciência olham para baixo, olham para a terra, os elementos da religião, a pureza, a fé e a esperança olham para cima. Então, quando o Tiffany colocou esse vitral, ele queria mostrar justamente a importância tanto da ciência como da religião em prol do desenvolvimento da humanidade, sendo que a ciência ela é natural, olha para a natureza, enquanto que a religião é transcendental, ela olha para cima, ela olha para Deus. Eu coloquei aqui uma pequena explicaçãozinha para vocês entenderem. Ciência e religião são colocadas frente a frente, em harmonia, na busca da elevação da humanidade. No centro, o livro da vida é segurado pela mulher, que é a humanidade, em cuja cabeça está escrito luz, amor, vida. À esquerda está a ciência com seus dois mestres, esforço e intuição, sendo observados pela devoção, labor ou trabalho e verdade, as quais olham para baixo, para a terra. E à direita está a religião com seus dois mestres, reverência e inspiração, sendo acompanhados ou observados pela pureza, fé e esperança, as quais olham para cima, olham para Deus. Eu achei esse quadro muito bonito e eu gosto de mostrar que deve haver uma harmonia entre ciência e religião, ou deveria haver, embora na prática isso nem sempre ocorra. Bom, aqui eu fiz uma pequena listagem de grandes desenvolvimentos científicos da época. Então, eu comecei no século XVIII. É claro que teve coisas antes do século XVIII. Então, eu coloquei aqui 1712, a invenção do motor a vapor. Começou a ser utilizado na Revolução Industrial, em 1769. Bom, em 1779, a invenção da bateria elétrica. Quando Alexandre Volta inventou a bateria elétrica, todo mundo perguntava, para quê? Para que isso serve? O que se vai fazer com a bateria elétrica? Quer dizer, na época todo mundo falava que era uma invenção inútil, que não tinha utilidade para coisa nenhuma, não tinha aplicação nenhuma. Ao mesmo tempo, em 1796, Janssen cria a vacina em si. Para quem não sabe vacina, ele descobriu que o gado, né, vaca, daí o termo vacina vem de vaca mesmo, então vaca que teve a varíola bovina, ele pegava
aquela contaminação da vaca, aplicava nas pessoas e as pessoas ficavam imunizadas contra a varíola. Então, foi a criação da vacina, e aí recebeu esse nome vacina por causa da vaca. Ele pegava isso, era de gado mesmo. Bom, o que eu quero chamar a atenção? 1804, o que antes o vapor foi inventado para mover produção de tecido, em 1804, o vapor agora utilizado para mover trens, locomotivas, 1804. Em 1807, navios a vapor. Em 1807 ainda, ao invés de ter simplesmente um botijão de água que era aquecida e o vapor era utilizado para mover algo mecânico, lá na Alemanha inventaram o chamado motor de combustão interna, daí o termo diesel. Tá? Quem inventou isso foi um alemão por nome diesel. Então, ao invés de aquecer a água com lenha, por que não produzir um vapor por combustão interna? Ou seja, repare que a ciência estava evoluindo. Em 1800, repare, em 1777, a bateria elétrica, mas em 1800 já há modos de produzir a eletricidade através de geradores e dínamos. Em 1830, o telégrafo elétrico. 1835, a lâmpada elétrica. 1826, fotografia. Aí, repare, já na década de 60, em 1864, navio submarino, agora ainda usava o motor de combustão interna. Em 1885, a produção de carro para ser comercializado. Em 1886, o motor elétrico. Opa! Se até então, quando se falava em motor, primeiro era motor a vapor, depois motor por combustão interna, agora motor elétrico. Então, a eletricidade que todo mundo falava não presta para nada, para que gastar tempo com isso? De repente, a eletricidade agora movendo o motor. Em 1876, o telefone, quando Graham Bell inventou o telefone. Em 1854, a descoberta que doenças são causadas por micro-organismos. Quando Louis Pasteur descobriu que os micro-organismos causavam doenças, e ele fala sobre micro-organismos, ele foi debochado, foi menosprezado, humilhado publicamente, porque era um absurdo que existisse micro-organismo. E o pior ainda, mesmo que existisse, eles seriam incapazes de causar doenças. Quer dizer, Louis Pasteur foi humilhado, menosprezado, e hoje em dia todo mundo aceita isso como um fato. Então, reparem que a ciência está evoluindo, observem que todos esses descobrimentos científicos começam a partir do momento da criação do motor a vapor. Veja bem, o motor hidráulico já existia. Agora era substituir a energia hidráulica por a energia a vapor. Logo, a energia a vapor já estava sendo substituída pela energia de combustão interna e logo a seguir substituída também pela energia elétrica. Depois nós começamos o século XX. Então, em 1901, foi inventado o rádio, aparelho de rádio mesmo. Tá? Todo mundo fala que foi Marconi lá nos Estados Unidos. Na realidade, foi um padre italiano, mas aqui no Brasil, que inventou o rádio. Em 1904, o radar. 1906, o avião, Santos Dumont, tá? Embora os americanos falem que foi os irmãos Wright, em 1903. Tá? Depois, se antes nós falávamos em motor hidráulico, depois motor a vapor, depois motor de combustão interna, depois motor elétrico, em 1910 já estamos falando em motor a jato. Repare, em 1913, linha de montagem automotiva para produção em série de veículos. 1915, o tanque de guerra, ou seja, o carro de combate.
Uma invenção fabulosa para a época. 1915, Albert Einstein lança a teoria da relatividade, que na época todo mundo falava que ele estava tendo um delírio, e hoje em dia a teoria da relatividade é usada em tudo, desde a produção de bomba atômica até foguetes. Tá? Em 1915, o conceito da deriva continental, que todo mundo debochava na época, e todo mundo hoje em dia sabe que nós vivemos em placas tectônicas. 1912, Abreu inventa o raio-x, daí o termo abreografia. 1915, o uso de armas químicas e bacteriológicas, que são usadas até hoje. Já na década de 20, nós temos, em 1923, a invenção da televisão. Em 1924, algo espetacular. Se até então se pensava que a Terra era o centro do universo, aí Hubble descobre que a Terra não era o centro do universo. A Terra não passava de um planetinha insignificante que girava ao redor de um sistema solar insignificante dentro de uma tremenda Via Láctea, uma tremenda galáxia no universo, insignificante no meio de tantas outras galáxias que existem no universo. Em outras palavras, se até então se pensava que a Terra é o centro do universo, descobre-se que a Terra não é o centro, o sistema solar não é o centro e nem a Via Láctea é o centro do universo. Bom, em 1921, a vacina tríplice, BCG, 1924, eletrocardiograma, tá? Aí reparem na década de 20 ainda, 1926, o uso de foguetes, em 28, avião a jato, primeira transmissão de TV entre Londres e Nova York, 1926, a teoria quântica, a teoria do Big Bang, 1928, o uso de antibióticos, descoberto a penicilina para tratar de enfermidades, tá? E depois, na década de 30, 1939, helicóptero, 1930, primeiro computador eletromecânico, em 31, o microscópio eletrônico, 1930, descoberta de Plutão, 1930, a antigravidade, isso nós vamos falar posteriormente qual o uso dessa antigravidade, 1932, descobertos que o átomo, ele é a última partícula da matéria, mas o átomo ele é constituído de partículas atômicas. Até então se falava próton, elétron e nêutron. Então, o átomo é formado de 3 partículas atômicas. Que descoberta sensacional! Hoje em dia nós sabemos que não são 3, são pelo menos 26 partículas diferentes. Bom, 1932, do raio-x partiu para a abreografia, aí começa a década de 40. Observem aqui na década de 40, estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Então, 1942, a energia nuclear, o reator atômico, 1944, a bomba atômica, ondas cerebrais, herança genética através dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, 1946, o primeiro computador eletrônico, e, de repente, em 1947, o mundo dá uma guinada em termos de tecnologia. Ou seja, se até então tudo era analógico, em 1947 tudo passa a ser digital. Então, em 47, avião supersônico, ainda em 47 o celular e em 47 o transistor. Em outras palavras, a partir daí a ciência daria uma guinada tremenda. Vocês já vão entender por que daqui a pouquinho e o porquê 1947. Depois, na década de 50, um fato importante que aconteceu na década de 50 é que eu nasci, mas em termos científicos isso não significa nada, mas em termos de eletricidade e comunicação. Fibra ótica,
satélite de comunicação, Sputnik, lançado pela Rússia, uso do raio laser, grandes teorias, a inteligência artificial, o desenvolvimento do circuito integrado, na época constituído de pouco mais de 400 transistores em cima de uma mesma base semicondutora. Hoje nós temos circuitos integrados com milhões e bilhões de transistores em cima de uma mesma base. Na medicina, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, a estrutura do DNA, em 54, o uso da ressonância magnética, o RMI. Depois, na década de 60, Homem no Espaço, em 1961. Em 69, o homem pisa na Lua. Em 60, ainda, a comunicação mundial por computador, a rede de computador ARPANET, que mais tarde seria chamado de internet. Tá? O uso de computadores com janelas gráficas, que é o que nós usamos hoje, o que vocês estão vendo aqui é uma janela gráfica. Em 1967, transplante de coração, e aí nós passamos para a década de 70 em diante. Na década de 70, o GPS, no ano 2000, ele passa a ter uso popular, antes era algo militar, hoje em dia todo mundo usa GPS, Waze, coisa assim. Em 1973, o lançamento da Skylab, estação orbital. Depois, em 1971, o primeiro computador pessoal. Na época, quando inventaram o personal computer, todo mundo falava que isso era uma besteira, porque ninguém teria necessidade de ter um computador pessoal, e hoje em dia todo mundo usa computador pessoal. Tá? Em 72, sistema de e-mail, 75, Microsoft, 76, a criação da Apple. Em 76, também, o computador pessoal começa a se tornar de uso comum. Em 1972, arma termobárica. Veja bem, arma atômica já existia, só que agora a arma termobárica, ela funcionava como uma arma atômica com uma diferença, é que não precisaria do elemento radioativo. Ela utilizaria o próprio oxigênio do ar na sua dilatação como objeto de destruição. Tá? Hoje a arma termobárica é usada em tudo quanto é guerra. Bom, também na medicina. 72, a tomografia computadorizada. Em 78, o primeiro bebê de proveta. Aí chegamos na década de 80. A lâmpada LED, hoje em dia todo mundo tem lâmpada LED em casa, o uso da internet. Em 81, primeiros animais transgênicos, ou seja, mudar a estrutura genética do animal. Teoricamente, isso é proibido fazer com seres humanos. Na prática, isso é feito, sim, embora não legalmente. Tá? Em 1992, a internet deixa de ser algo de uso militar e acadêmico e passa a ser público. Em 1990, o Hubble, telescópio Hubble. Em 96, clonagem de animais, o primeiro foi a ovelha Dolly, e a partir daí até clonagem de seres humanos. E depois chegamos aos anos 2000. Então, no ano 2000, o uso do smartphone, todo mundo tem um smartphone. No ano 2000 também a invenção do pendrive. Agora, no ano 2003, guardem essa informação, vocês vão ver por que depois. O elemento 115, que posteriormente recebeu o nome de moscóvio. Vocês vão falar, para que isso? É mais importante do que vocês possam imaginar. Só guardem essa informação por enquanto. O elemento 115, tá? Formulado teoricamente em 1996. Criado em laboratório em 2003, com o nome moscóvio, na realidade, em 2006. Tá? Depois nós vamos falar qual é a importância desse tal moscóvio. Em 2008, descoberta de planetas como a Terra, com condições de vida. Em 2008, descoberta de água em Marte. Na medicina, 2000, Francis Collins, o sequenciamento genético, o sequenciamento do genoma humano.
Em 2010, a produção da primeira célula sintética. Vocês vão falar, mas o que é primeira célula sintética? Bom, observe uma coisa, só algo vivo pode produzir algo vivo. Até aí, nada de novo. Numa célula, nós temos, além do núcleo da célula, que tem os cromossomos nucleares, nós também temos os mitocôndrias com os cromossomos mitocondriais. Hoje em dia já é possível produzir uma célula com material genético, tanto no núcleo como no mitocôndrio. Então, falar, bom, qual é a importância disso? A importância disso é que hoje em dia é possível produzir vida em laboratório sem a presença de um homem e de uma mulher para gerar aquela vida. Em outras palavras, a incubadeira científica, isso daí, teoricamente, não está autorizado, mas em muitos países, principalmente ali nos Emirados Árabes Unidos, coisa assim, o desenvolvimento dessas incubadoras eletrônicas ou científicas está em pleno vapor. Tá? Bom, em 2004, as redes sociais, hoje em dia todos nós temos redes sociais. Em 2007, a TV, o HD TV, né, a televisão em alta definição, High Definition. Tá? Em 2013, o bóson de Higgs, ou seja, produzir átomos a partir de bombardeamento de energia. Em 2020, nós tivemos algo espetacular, que foi o pouso de uma nave num asteroide. Em 2020, também, o uso de naves espaciais reutilizáveis e, de acordo com o Elon Musk, até 2030 ele vai colocar um homem na superfície de Marte. Bom, aí vocês vão falar, por que eu estou relatando tudo isso? Eu gostaria que vocês observassem que, para quem é bem mais antigo, essas descobertas científicas nem eram mencionadas. Hoje em dia elas são fato. Estão em tudo quanto é lugar. Tá? Em outras palavras, nos últimos 100 anos, o mundo mudou radicalmente. Nós estamos num mundo totalmente tecnológico. O que para nós hoje é tecnologia, para uma pessoa que viveu há 200, 300, 500, 1000 anos atrás, isso seria algo milagroso, algo espiritual, magia, ou seja lá o que for. Em outras palavras, a tecnologia está nos fazendo criar coisas que para muita gente não passariam de milagres. E, na realidade, são verdadeiros milagres eletrônicos mesmo. Bom, antes de entrar exatamente onde eu quero chegar, deixa eu só dar uma pincelada. Tecnologias e suas relações com o tempo do fim. Então, os profetas descreviam suas visões, eles viam, e descreviam as visões com a linguagem e conhecimento que tinham na época. Quer dizer, muita coisa hoje, eles tinham que descrever com as palavras que eles conheciam. Então, muita coisa que existe hoje seria vista como milagrosa pelos profetas. Em outras palavras, o mundo atual está muito mais próximo do tempo do fim que vocês possam imaginar. Tá? Então, veja bem, um profeta olhando, veja, Naum, ele teve uma visão, ele diz, os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Quando ele diz, parecem tochas, correm como relâmpagos, carro que parece tocha. Nos dias dele, não existia carro que parece tocha. Agora, tente imaginar um carro com farol aceso, correndo em alta velocidade. Ora, Naum, vendo uma coisa dessas, ele diz carros que passam furiosamente e que se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Agora, veja no livro de Apocalipse, capítulo 9. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre.
Tente imaginar um soldado com uma roupa toda camuflada, toda malhada, tá? Jacinto, ou seja, uma mistura de verde, amarelo, branco, roxo. Tente imaginar a farda moderna de um soldado. E enxofre, um destaque meio amarelo. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Tente imaginar um tanque de guerra, cabeça como de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, imagine um tanque dando um tiro. E João observando isso, como que ele descreveria o tanque de guerra? Como um animal com cabeça de leão. E da sua boca, ou seja, do canhão, saía um tiro. Então, fogo, fumaça e enxofre. Tá? Tentem entender submarinos. Tá? Jó falando, acaso entrastes nos mananciais? Jó falando não, né? Deus falando com Jó. Acaso entraste nos mananciais do mar? Ou percorreste o mais profundo do abismo? Ou percorreste os rios do abismo? Bom, na época de Jó, falar em correntes marítimas era algo difícil. E falar em submarinos no profundo do abismo, bom, na época de Jó isso era impossível. Então, para descrever um submarino, colocaria isso, tá? Algo percorrendo o profundo do abismo. Tá? Continuando, sobre aviões. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Isaías 68. E ainda o profeta Joel falando da guerra de Gog. Veículos voadores de guerra com motores a jato, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então, Joel, ele vendo um veículo voador, um motor a jato. Tá? Continuando. Bombardeio aéreo. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. Saraivada é chuva de pedra. Então, agora imagine, a pessoa vendo uma chuva de pedra, só que não são pedras, né? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, pedras que pesavam pelo menos uns 50 quilos. Então, ele está falando de um bombardeio aéreo. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Apocalipse 16, 21. E também batalhas aéreas. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Tente imaginar uma batalha aérea e um avião sendo derrubado. Isaías, vendo uma coisa dessa, ele está descrevendo na linguagem dele, porque não tinha esse conhecimento na época. Armas a laser capazes de matar grande quantidade de pessoas. Os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante. Poxa, não existe espada flamejante. O relampejar da lança, lança que emite luz, é óbvio que nós estamos falando aí de armas a laser, tá? E multidão de traspassado, massas de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. E armas capazes de escurecer a luz do sol na grande tribulação. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Então, para quem acompanhou quando os iraquianos invadiram o Kuwait, quando eles saíram, a destruição que eles fizeram, queimando poços de petróleo, bombardeando tudo, aonde durante vários dias não era possível observar a luz do sol sobre os desertos do Kuwait. Então, armas capazes de escurecer a luz do sol. Continuando. Armas que fundem a terra. Os montes debaixo deles se derretem e os vales se fendem. São como cera diante do fogo.
Então, tente imaginar uma arma termobárica, quando ela é lançada, até a terra onde ela é lançada, a terra se funde. Tá? Armas bacteriológicas de destruição de massa. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Comunicação via radiofrequência. Como a sua voz troveja, ou sua voz em forma de trovão, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então, tente imaginar uma transmissão de rádio. Tá? Fibra ótica. Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Luz se difundindo em caminho. Tá? Uso do computador. Então eu disse, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hoje em dia os computadores com seus HDs lá em forma circular. Rolo do livro. Tá? Comunicação por imagens. A visão das duas testemunhas por todo o mundo. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande temor. Ou seja, quem leu o Apocalipse capítulo 11, vai ler que quando as duas testemunhas ressuscitarem durante a grande tribulação, serão vistas por pessoas de todo o mundo, ou seja, a televisão é capaz de colocar isso de uma maneira muito rápida. E a própria visão da manifestação de Cristo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Imagine todos os meios de comunicação descrevendo a vinda de Cristo. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Apocalipse 1:7. Bom, eu coloquei isso para que vocês entendam, basicamente, que para os dias bíblicos, se uma pessoa visse uma coisa dessas, entenderia, obviamente, como sendo um milagre. Só que para nós, isso é simplesmente desenvolvimento científico. Em outras palavras, nós chegamos num ponto de tecnologia, de desenvolvimento científico, aonde tudo que para nós é muito lógico, é muito prático, tá? É muito técnico. Bom, tenta imaginar o apóstolo João vendo a grande tribulação, os carros de combate andando pela rua, canhões disparando. Ele vai usar o quê para descrever, visto que ele não sabia o que era um carro de combate, não sabia o que era um avião, não sabia o que era um bombardeio atômico. Ele tinha que usar palavras que ele conhecia da época. Em outras palavras, hoje nós temos toda a tecnologia na mão para mostrar claramente que os dias estão próximos do fim. Tá joia? Pessoal, não é só isso. Tem mais coisa a ser abordada, mas essas mais coisas nós vamos deixar para a semana que vem. Semana que vem, nós vamos falar sobre algo inusitado para muita gente. Discos voadores. Será que eles existem? Pode ter certeza que sim. Qual é a diferença entre alienígena e extraterrestre? A diferença pode ser maior do que vocês possam imaginar. Será que todo disco voador vem de outro planeta? Bom, aí é uma questão a ser discutida. O que eu estou querendo que vocês entendam é que nós estamos vivendo a era da tecnologia, só que a era da tecnologia vai entrar na era do sobrenatural. Tá? Mas isso é assunto para a semana que vem. Eu vou desligar a gravação agora, mas não quer dizer que nós estamos encerrando. Se alguém tiver alguma pergunta, poderá fazer.